Hoje vamos falar sobre explante. Meu nome é Eduardo Favarin, Eu sou a Júnia Favarin. nós somos cirurgiões plásticos na cidade de Criciúma e temos uma clínica com 17 anos de experiência profissional. Então, a ideia de falar sobre. Acho que antes de falar sobre o porquê que a gente vai falar sobre o explante, vamos falar o que é o explante, né? Porque eu acredito que muita gente que está acompanhando aqui não sabe o que é essa cirurgia. Então, explica para o pessoal o que é um explante. Explante é a retirada definitiva do implante mamário. Uma paciente que colocou a prótese, independente do tempo que ela está com essa prótese, ela decide que ela não quer mais, né, o corpo estranho, a prótese de silicone. Explante compreende a retirada da prótese e da cápsula que envolve essa prótese. Perfeito. E normalmente, né, as pacientes que nos procuram, ou elas simplesmente cansaram, né, de ter a prótese, ou elas estão naquele momento de fazer a troca e desistiram. Então, e a ideia de trazer essa live, né, hoje, é porque eu não sei o que está acontecendo nesse final de ano, mas a gente está tendo uma procura muito grande por essa cirurgia na clínica. Acredito que semana passada a gente atendeu 2 pacientes, né, 2 dias seguidos com a mesma queixa. Mulheres que já estavam com 15 anos, 16 anos de prótese de silicone, e elas estavam bem naquele período, né, da troca do implante, e elas decidiram que elas queriam trocar a prótese, que elas não queriam trocar a prótese, né, que elas queriam simplesmente retirar a prótese. E aí a gente vai perguntando, né, por quê, mas o que está acontecendo, até para a gente poder entender, né, o que é que a paciente, qual que é a expectativa dela, e o que a maioria das pacientes nos fala é que elas não querem mais ter o compromisso de ter que trocar o implante, de dar manutenção. E teve até uma paciente que nos procurou que estava com um resultado muito bom ainda de prótese, que não precisaria teoricamente fazer nada, né? Só a troca já seria suficiente, e mesmo assim ela gostaria de fazer o explante. Então, esse tipo, né, de comentário, de procura, acaba chamando a nossa atenção, e é por isso que a gente resolveu falar um pouquinho sobre esse assunto. Então, vamos então terminar de explicar para quem que é, né? Além daquela pessoa que não quer mais o compromisso da troca e daquela pessoa que simplesmente cansou do implante grande, quais são as outras queixas, né, das pacientes que querem fazer o explante? Bom, aí entramos agora numa seara mais complexa, né? Que são aquelas pacientes com suspeita de doença do silicone ou síndrome ásia, né? É mais ou menos a mesma coisa. A doença do silicone entra no espectro da síndrome ásia, que são doenças desencadeadas por um gatilho. E que gatilho é esse? Vacina, prótese de silicone, uma infecção viral, próteses médicas de uma forma geral, como por exemplo uma prótese ortopédica, uma prótese de válvula cardíaca, corpo estranho de uma forma geral, desencadeiam um gatilho, esse é o nome, né? E começa um processo autoimune com uma série de consequências, né? Os sinais e sintomas são, de uma forma geral, vagos, mas compreendem doenças autoimunes, como doenças da tireoide, cansaço, depressão, queda de cabelo, dificuldade de engravidar, doenças da tireoide, insônia, falta de disposição, Dava para falar bastante ainda e sobre vai isso. longe esses sintomas, né? Então, algumas pacientes, elas se autoavaliam, avaliam com outros médicos e elas caem nessa suspeita. E realmente, muitas vezes, falta uma comprovação por exames, uma comprovação médica mais apurada, mas o fato é que as pacientes decidem que estão cansadas e não querem mais. Existe uma outra categoria de paciente, além dessas complexas que eu citei, que eu estou lembrando agora, que é a paciente que botou prótese de silicone e tem dor na mama. Não nos resta muita alternativa quando a paciente vem e fala que tem dor. Dor ao dormir, acorda à noite com dor, dor para respirar fundo,
realmente, escutando essas pacientes, a gente acaba concordando e indica essa cirurgia, que essas pacientes ficam muito felizes, porque falam que se livraram da dor. É uma outra categoria. Uhum. Então, o assunto não é tão simples, ele é não tão bem compreendido, esses temas de síndrome ásia, doença do silicone. Eu gostaria de ressaltar que é uma minoria de pacientes que apresentam esses problemas. Mas uma minoria mesmo. É a, muito raro a gente pegar uma paciente com esses a sintomas. maioria dos pacientes que colocam prótese ficam felizes, estão muito satisfeitas, e a gente acha que a gente vê isso no dia a dia, na verdade, né, que esse instrumento médico causa muita melhora na vida, melhora na autoestima das pacientes, e a gente não é contra a prótese. Muito Porém, pelo contrário. muito pelo contrário, indicamos. Mas tudo é uma questão de indicação. Antes de indicar uma prótese para uma determinada paciente, nós conversamos, né, amor? E conversamos, e qual é a sua expectativa? Como você se vê com esse corpo estranho? Você já teve filhos, ok? Como é que você gostou das suas mamas quando elas estavam maiores durante a amamentação? Tem paciente que fala que não. Por que ela vai botar, então, um instrumento que aumenta a mama? Expectativas irreais, gente, isso é muito frequente. Eu quero ter uma mama dura em pé para sempre. Me perguntaram isso na É, terça-feira. Isso não existe, né? Isso é utópico, né? Não existe essa cirurgia que vai deixar a mama dura em pé para o resto da vida. Não é bem assim. Mesmo as próteses de silicone caem e aumenta a flacidez da mama com o envelhecimento. Então, essa é uma questão muito importante que o médico tem que esclarecer. Para que, eu sempre falo isso, essas pacientes não acabem indo para o explante, né, daqui 3, 4, 5 anos. Tem muitas pacientes que são felizes com a prótese, mas têm 60, 65 anos, como a Juni falou, e elas está na hora de fazer a manutenção da prótese, trocar a prótese, e elas não querem, no futuro, fazer outra troca. Eu tive uma paciente que falou isso. Já pensou eu, com 78, vindo aqui para fazer a troca? E a gente entende essas pessoas, né? São fases da vida. Né? Eu acredito que tudo são fases. Houve a fase em que você queria a mama um pouco mais firme, colo mais marcado, volume maior. E existe aquele período em que a paciente não quer mais isso. E ela tem todo o direito também de não querer. Eu sou super a favor disso. Então, a gente respeita a opinião, né, e o que os pacientes desejam. Acho que isso é o grande motivo da gente fazer os explantes. E outra coisa que a gente sempre ressalta, né, nas consultas, a primeira é isso, é entender a motivação para que a paciente não se decepcione, para que ela fique feliz, né, com a decisão dela. E a segunda é, cirurgia de explante não é cirurgia estética. É diferente de quando você opta a colocar uma prótese, que você quer a mama mais redonda, que você quer a mama mais em pé. A cirurgia do explante é uma cirurgia para resolver um problema, quer seja ele tirar o implante para não dar manutenção, quer seja ele para você resolver um problema que você acredita estar relacionado com o silicone. Então é importante saber que os resultados eles não seguem um padrão, porque o que nós fazemos depende da mama que a paciente tem. A base da técnica cirúrgica, ela é a confecção de retalhos, né, da mama e o enxerto de gordura para a gente volumizar essa mama, que é necessário na maioria dos casos, mas não existe um padrão de resultado igual, por exemplo, a gente mostra fotos de antes e depois de mama redutora, de masto com prótese, porque a gente depende muito de como a mama da paciente vai estar. Se ela está mais fina, se ela está mais caída, se ela tem muito volume, se ela tem mais gordura na mama, o tamanho da prótese de silicone que ela tinha, o plano em que essa prótese estava colocada, tudo isso a gente leva em consideração. Então, eu vou dar um exemplo que é para poder materializar isso. Vamos supor que é uma paciente que tem uma mama com volume bom. Ela tem uma espessura de mama de 3, 4 centímetros, ela tem uma prótese por cima do músculo de 240 ml. E ela vem para fazer um explante. Essa é uma paciente que tem uma grande chance de ter um excelente resultado de um explante. Ela vai ter um resultado muito próximo a de uma mastopexia sem prótese que a gente costuma fazer. E outro tipo, né, outro tipo de resultado seria, por exemplo, uma paciente na faixa etária dos 60 anos, que é magra, tem uma mama bastante fina,
e a prótese está colocada abaixo do músculo, ou que seja por cima, mas é um local onde a gente não consegue enxertar tanta gordura. Então, essa paciente é uma paciente que vai realmente ficar com uma mama pequena no pós-operatório, né? E caso a paciente queira melhorar o formato depois, a gente aguarda 6 meses e é possível refazer a lipoenxertia da mama, desde que a paciente tenha área doadora, né, para a gente poder coletar essa gordura. Então, cirurgia de explante tem muitos variáveis, por isso que é uma consulta geralmente longa, porque nós precisamos alinhar muito bem esses detalhes com a paciente, né? Todas digamos assim, o range, as possibilidades, os tipos de possibilidades que a gente vai ter no pós-operatório. Sim, uma questão muito frequente é a paciente vem e ela tem dúvida. A paciente mesmo tem dúvida. Ela precisa fazer a manutenção na prótese, mas ela não sabe se ela quer fazer o explante ou se ela quer trocar a prótese. Bem lembrado, verdade. Essa é uma questão muito delicada. É. E como que nós conduzimos isso? De uma forma geral, eu pergunto: você quer ter um colo projetado? Você dá prioridade para a estética da mama? Ou a sua prioridade é se livrar do corpo estranho? Isso já clareia muita coisa. A paciente do explante, ela vai falar prontamente: eu quero me livrar da prótese. A paciente que valoriza a estética da mama, ainda quer o colo, é uma paciente para troca de prótese. Não que a paciente do explante vai ficar com uma mama deformada, horrível. Não, de forma alguma. A gente trabalha, né, para que fique uma mama de um tamanho menor, mas uma mama com as dimensões, com harmônicas, né, e mamas bonitas. Muitas vezes as próteses de mama, as mamas estão caídas, né, por ação do tempo, da gravidade. E nós fazemos explante, e a mama do explante, o resultado final, esteticamente, é superior ao resultado que a paciente tinha com a prótese. Isso é muito frequente, né? É muito frequente. A mama do explante fica mais bonita do que a mama com a prótese. O importante é só saber que ela não vai ficar igual uma mama com prótese, né? Não, são resultados diferentes. Isso que o Eduardo falou é uma coisa muito interessante. Teve uma paciente que nós operamos, eu acho que vai fazer 3 semanas. Eu acredito que ela volta comigo essa semana, inclusive, para fazer o segundo retorno. E quando ela veio a primeira vez em consulta, a ideia dela era fazer um explante. Ela queria explantar. Já na segunda vez que ela veio, ela já perguntou: mas vai ficar bonito? Vai ficar assim? Vai ficar? E ela encaixava justamente nesse segundo tipo de paciente, a paciente magra, pouca área doadora, prótese por cima do músculo, extremamente fina, uma mama difícil da gente conseguir dar forma sem a prótese, e ela falou para mim que a forma da mama era muito importante para ela. Então, no caso dela, a gente acabou mudando o planejamento cirúrgico e ela foi para uma troca de prótese com mastopexia. Aí a gente usou, lógico, uma prótese pequena, trocou o plano da prótese, enfim, fez todo aquele processo de quando a gente troca uma prótese. Mas isso para nós é muito importante, porque no final, tirando ou não tirando a prótese, é importante que a paciente fique feliz com o resultado. Então, a gente sempre conversa muito e bate muito nessa